Fala galera, hoje dia 12 de janeiro, vamos para nossa análise diária. Galera, eu tava esperando esses dias só para entender melhor como o mercado ia se comportar com esse ETF. Estamos aqui hoje então com essa vela desse jeito aqui no gráfico diário. Então vamos tentar entender essa movimentação que está acontecendo aqui para ver se a gente pode realmente continuar uma possível reversão aqui para baixo, ou se só seja um candle de armadilha e volte a subir. Então a primeira coisa que a gente tem que notar aqui, no gráfico 4 horas a gente teve esse rompimento aqui, ó. Então, a gente tinha essa região aqui como suporte, era na casa de 45 mil, ó. O suporte era bem aqui. Então quando a gente rompe um fundo ou um topo anterior, a gente tem alvos, a gente traça a fibra dessa maneira, e o primeiro alvo a gente acabou de atingir, que foi na casa de 43.500. Agora resta a gente saber se a gente vai buscar o próximo alvo. O próximo alvo aqui tá dando na casa de 40 mil, só que aqui nessa outra Fibonacci tá dando na casa de 39 mil, que é diferente, né, dos gráficos de cada corretora, muda um pouquinho mesmo. Essa casa de 39 mil é muito perto dessa região aqui que o preço pode vir atingir, que é a região de 38 mil dólares. Apesar da gente estar distante, a gente pode vir sim atingir aqui essa região. Por quê? Porque a gente tem esse gap aqui da CME. Então o gráfico normal ele continua funcionando, o da CME ele abre e fecha. Então quando a gente abre assim com a diferença de preço, a gente cria esses espaços aqui, ó. Então nesse dia aqui, por exemplo, a gente fechou em 39 mil e na abertura do mercado a gente abriu com 40 mil. Então a gente tem esse espaço todinho aqui que a gente não teve volta de candles aqui na CME. Geralmente isso é preenchido, e se você voltar aqui atrás, foi o que aconteceu aqui, ó. O Bitcoin veio preencher esse espaço aqui da CME, 34 mil dólares. Então nesse momento pode ser que a gente esteja vindo aqui em busca desse gap aqui da CME, por conta da força do candle diário. Se der 9 horas da noite o gráfico do Bitcoin terminar com um candle desse jeito, a gente vai estar rompendo uma linha de tendência de alta de vários dias, desde mais ou menos 33 mil dólares. Se a gente terminar abaixo dessa linha, a gente tem probabilidade sim de a gente vir buscar algumas regiões aqui abaixo. Jans, qualquer outra confirmação que você tem que ele pode vir na região de 38 mil dólares? Já teve uma análise que eu mostrei isso, mas aqui no 4 horas, se eu pegar aqui também o rompimento dessa região aqui que não chegou ainda para romper, ó, a região de 42 mil ela é muito importante. Se a gente chegar a romper ela e confirmar candles aqui abaixo, a gente tem como alvo aqui, ó, 38.200. Dá aqui, ó, nesse suporte aqui, ó, onde você vê muito candles aqui, é onde tinha dificuldade de preço, ó. Você observar, o preço teve dificuldade de subir aqui essa região, até que rompeu, a gente teve um estouro para cima. Só que para isso a gente precisa primeiro romper esses 42 mil dólares. Isso pode acontecer, mas devido à queda brusca que a gente acabou de ter agora, eu acho mais difícil da gente fazer isso agora. Pode ser que aconteça assim na virada do dia, se a gente terminar esse candle desse jeito aqui. Sem contar também que o preço precisa romper essa linha de tendência de baixa, então a gente está bem distante dela ainda, ó. A gente precisa recuperar isso tudo. Então eu diria que nas próximas horas a principal resistência do preço vai ser aqui na casa de 45.600. Se você observar, foi onde a gente teve dificuldade aqui de cair. Várias vezes a gente bateu aqui nessa região e a gente estava com dificuldade de romper isso aqui para baixo. Agora nesse momento, se ele iniciar aqui um pivô de baixa, talvez ele vai buscar o próximo alvo. O próximo alvo aqui está na casa de 40.100. Seria absurdo sim, mas pode acontecer. Até porque a gente tem um efeito manada aqui acontecendo. Quando a gente vê vendas absurdas assim, as pessoas se desesperam. Então é natural a gente às vezes até varar um pouco da região que o preço geralmente pararia, né? Então, por exemplo, aqui essa região aqui, ó, se você vê esse emaranhado aqui de candles, você vê que é uma clara região aqui de suporte, ó. Então toda essa área aqui foi uma região de briga de preço. Então seria natural o preço dar uma parada aqui nessa região. Só que quando você vê candles aqui com essa força aqui, isso aqui está no gráfico de 4 horas. Isso aqui é um candle no diário muito grande que está se formando. As pessoas olham para isso aqui, se desesperam e começam a vender. Então, quanto mais venda, mais a gente pode ir para baixo. Lembrando que a gente está assim arriscando a confirmar esse rompimento aqui. Se a gente confirmar esse rompimento, a gente vai ter alvos muito mais para baixo. E se isso acontecer, a gente deve vir sim estopar toda essa galera aqui, ó. Todos esses fundos aqui anteriores, nenhuma vela veio aqui estopar, ó. Esse aqui chegou até perto, mas não chegou a estopar a galera que entrou em long aqui, ó. Então o que a gente pode ver aqui, talvez no dia de hoje, ou então na virada de hoje para amanhã, se o candle terminar desse jeito aqui, ó, então a gente pode ver uma continuação no dia de amanhã para estopar essa galera aqui. Estopando essa galera aqui, a gente vai ter que chegar na casa de 39 mil, que seria toda essa região aqui que o preço precisa voltar por conta aqui do gap da CME. Outra coisa que está acontecendo no dia de hoje que é bem marcante, a nossa dominância está caindo sem fim. Então a gente está aqui há 4 dias com a dominância em queda, então a gente deve segurar primeiro momento aqui nesse suporte aqui anterior, onde o preço também teve dificuldade de romper aqui para cima no passado, ou então aqui nessa linha de tendência de baixa. Se você observar, da outra vez que ele caiu, a gente segurou bem aqui. Então talvez ele segure por aqui para talvez estabilizar o preço do Bitcoin. Por último, aqui no nosso análise de sentimento, desde que o ETF foi lançado de ontem para hoje, a gente teve uma mudança brusca aqui. Então eu destaco o principal ponto para o long short. Ontem a gente estava aqui na casa de 1.7, só que hoje a gente vai terminar acima de 2 e é muito alto aqui, ó. Se você olhar aqui nos 15 minutos passados, a gente já está aqui na casa
casa de 2.7. O que significa isso? A gente tem muito mais pessoas fazendo longs nesse momento do que pessoas fazendo short. Junto com isso, a gente tem pessoas também que ficaram presas aqui no topo de 49 mil. Então o que o mercado pode estar tentando fazer a partir de agora? Deixar essas pessoas presas nesse topo aqui anterior. Então praticamente aqui nossa análise de sentimento reverteu. Durante todo esse tempo, essas análises que eu fazia aqui para vocês, eu indicava que a gente poderia subir. Só que nesse momento a gente está indicando continuidade de quedas. Então mesmo com repiques de preço, se isso daqui não mudar, principalmente aqui o nosso long e short, provavelmente a gente deve sim continuar a busca para queda. Beleza? Então se você gostou da análise, te convido a se inscrever no canal, dar aquele like também para fortalecer. Lembrando que aqui embaixo está o link dos meus 2 treinamentos, se você quiser aprender as minhas estratégias, se você também quiser aprender a entrar no mercado financeiro e pegar essas oportunidades, eu ensino tudo isso lá no meu treinamento de cripto. E é isso, meus amigos, vamos esperar o fechamento de hoje para ver se realmente a gente vai segurar nesse suporte aqui ou não. Tamo junto.